Olha, a gente, né, falando em zoeira, agora vamos falar um pouco sério, né? Porque. Não é sério. É zoeira. Esse vídeo foi bem. Calhou mesmo do Dr. Marcelo vir aqui, mesmo na época da pandemia, dessa loucura toda aí, né? É verdade. E, a pergunta que não quer calar, né? Até uma seguidora minha que fez aqui a pergunta. A Maria Emiliana fez assim, ó. Como está o hospital que o doutor trabalha em plena pandemia? Essa pergunta, com certeza, a gente ia fazer. Mas tá agora aqui a Maria fazendo essa pergunta aqui. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. É um assunto sério. É um assunto sério, exatamente. O que acontece é o seguinte, nós tivemos uma primeira onda. Certo. A primeira onda, nós nos preparamos para o caos e, por incrível que pareça, o caos não veio na primeira onda. A primeira onda foi fundamental porque ela nos preparou. Nós tivemos uma curva de aprendizado. Então, assim, veio alguns utentes graves, mas não tanto. Sim. E quando essa curva atingiu o pico, a primeira onda, ela veio então a diminuir. Quando ela diminuiu, as urgências ficaram as moscas. O Hospital de Santa Maria tirou o hospital de Campana, que eles tinham ali em frente. Eles armaram a barraca deles ali. Poxa. E foi tudo guardado. Isso foi no verão, então, no caso. No verão, sim. Aí veio agora a segunda onda, e a segunda onda eu posso garantir para vocês, está sendo a pior que possível. Os hospitais públicos estão à beira da ruptura, mesmo a capacidade está lotada mesmo, não tem mais leitos de intensivos praticamente, porque cada utente, cada paciente, que lá no Brasil é chamado paciente utente, cada paciente que usa um leito tem uma pneumonia grave pelo Covid, vai usar pelo menos em média 3 semanas um leito de UTI, de UCI que eles chamam aqui. Então, o leito de UCI vai ser ocupado durante 3 semanas. UCI é a unidade de cuidados intensivos. Lá no Brasil é a mesma coisa. Unidade de tratamentos intensivos, também. É diferente. É diferente, Brasil e Portugal. A gente tem que fazer essa... Como temos aqui dos dois países, né? Até pessoas de outros países também, mas tem que fazer essa diferenciação porque podem não compreender bem. Mas assim, a segunda onda está sendo muito pior. Ontem... Eu entrei ontem no Covidário a partir das 8 da noite, ficamos até 2 horas da manhã, só podemos ficar 6 horas lá dentro. Só 6 horas, porque nos paramentamos e com essa roupa a gente não consegue ir à casa de banho, que é o banheiro. Nossa. Não podemos beber água, não podemos comer, não podemos tirar a máscara. É para não se contaminar. Então somos todos equipados com os EPIs, que se chama o equipamento de proteção individual, e nós usamos aquilo ali e não podemos tirar durante as 6 horas. Então, só podemos ficar 6 horas. Então, eu fiquei às 6 horas lá dentro e eu vi a urgência estava realmente muito lotada. Ontem à noite. Pegamos utentes gravíssimos e agora está vindo muita gente complicada. Para você ter uma ideia, o Covid ele é tão traiçoeiro que até mesmo aqui as urgências usam uma escala, que é a escala de Manchester. A escala de Manchester nas urgências, elas usam a pulseira... Acho que no Brasil também tem isso, que é a pulseira... É menos grave, tem a branca, tem a azul, tem a verde, a amarela, a laranja e a vermelha. Certo. Então, utentes que estavam chegando lá com pulseira verde, que em tese é menor gravidade, e quando íamos examinar uma pneumonia grave. Nossa! É sério. E detalhe, fica mascarado assim a doença? Fica. E a taxa de oxigênio no corpo baixíssima. E a pessoa aqui conversando com a gente, normal. Eu peguei uma senhora de 70 anos de idade, claro, eu tenho que preservar os utentes, eu não posso aqui falar o nome deles, mas eu peguei uma senhora de 70 anos de idade sentada numa cadeira e ela veio porque a família notou que ela estava cansada, mas ela foi ao hospital contra a vontade dela, isso ontem à noite. E ela estava lá sentadinha na cadeira e eu perguntei, por que a senhora veio? Ah, doutor, é porque hoje eu estou com 1 semana de doença, um pouco mais de 1 semana, e meus filhos pediram para eu vir. Mas o que a senhora tem? Eu não sinto nada, mas eles disseram que eu estou cansada. E eu fui ver, realmente ela estava um pouquinho, que a gente chama aqui polipneica, estava um pouquinho cansada. Quando a gente foi ver a taxa de oxigenação dela, estava baixíssimo. Era a saturação dela, para os médicos que estiverem, ou enfermeiros que estiverem vendo o canal, estava 83%, 85% mais ou menos, isso é baixíssimo. Sim. O normal é até 94%, vamos lá, 93%. E a dela estava muito mais baixo do que o normal, indicando uma baixa oxigenação no sangue, ou seja, o pulmão não estava funcionando normalmente. E quando fomos fazer o raio-x péssimo. Aí fizemos uma TAC, né, que chama aqui a tomografia TAC. Fizemos uma TAC, mostrou que o comprometimento do pulmão dela é de 40% pelo menos. Mas seja, ela estava com Covid? Covid. Ela estava Covid mesmo? Positivo. Vixe. Ela estava. O maior perigo é do 8º ao 13º dia em média, tá? Se alguém aqui souber mais do que eu, pode me corrigir se houver alguma atualização, quem estiver no canal assistindo. Mas geralmente do 8º ao 13º dia pode haver uma complicação, geralmente respiratória, que é a mais comum, podendo também ter complicação
de coagulopatia, ou seja, a formação de coágulos, de trombos dentro do sangue, perigoso, do sistema do sangue. E o trombo ele viaja. Quando Sim. ele viaja, ele chama-se AVC, êmbolo. né? Então esse êmbolo viaja, pode ir lá para o cérebro, pode ir para o pulmão. A quantidade de trombose, de tromboembolismo pulmonar que temos encontrado aqui em Portugal é absurda. Esse diagnóstico aumentou porque fazemos muitas tomografias aqui em suspeitos de Covid grave e que tem suspeitas de TEP, que é essa doença, tromboembolismo pulmonar. E detectamos muitas aqui. Eu nunca vi na minha vida como médico, quase 20 anos como médico, eu nunca vi tanto tromboembolismo pulmonar como estou vendo agora nessa crise de Covid. Sim. E é uma verdadeira epidemia. Agora, essa segunda onda, então, tem alcançado níveis absurdos. Ontem pegamos um clima caótico. Eu estava conversando com a minha médica que estava comigo no balcão lá, atendendo esses utentes, e ficamos atendendo os utentes mais graves, que estavam de maca. E ela falou para mim, Marcelo, eu vou ter que conversar com você para a gente gerir isso aqui e fazer uma medicina de catástrofe. Ou seja, nós vamos agora ter que selecionar quem tem mais possibilidade de... quem está mais grave, desses aqui que nós temos em nossa mão, e vamos dar prioridade para reavaliá-los. E pronto, pegamos lá pessoas gravíssimas, e detalhe, de várias idades, não é só jovem que dá. A faixa, se bem que no idoso ele costuma ser mais grave, principalmente no hipertenso e no diabético. É porque evolui mais rápido? Evolui mais rápido. Porque acredita-se que tem a ver com um receptor lá no pulmão, chamado ECA2, que é um pulmão que nos hipertensos que usam inibidores da ECA estão mais suscetíveis a o vírus acoplar lá dentro do pulmão, nesse receptor. Então é mais ele fica mais... A expressividade desse gene ele fica maior em quem é hipertenso. Sim. Então por isso que o hipertenso é um bom grupo de risco. De todos, Caramba, eu sou hipertenso, mano. Tomar cuidado, hein, mano? Tem que ficar mais em casa, hein? Pois é. Então assim, a doença, pelo nosso que a gente tem visto, é mais em hipertenso. E detalhe, quem não tem... E tem também um fator que ainda não conhecemos, que algumas pessoas evoluem com um mau prognóstico, não sabemos ainda o porquê. E parece ser aleatório, não sabemos ainda, não conseguimos ainda detectar o que tem em comum entre eles, que diferentes idades, diferentes raças, diferentes credos e diferentes países, algumas pessoas particularmente evoluem, mesmo sem comorbidade, algumas evoluem com episódios graves de Covid. E vão parar na UCI. Caramba, fala aí, fala aí. Não, sem querer entrar no mérito político, mas ouvindo agora o senhor falar, eu questionei muito, Daniel, questionei muito algumas ações do governo. Né? E aí, Portugal ou Brasil? Não, do Portugal. Né? Talvez essa segunda onda de fechar os comércios, enfim, o quanto isso, porque a gente é empresário que acaba sendo prejudicado. Claro. Mas ouvindo agora o senhor falando assim, algo que eu não estou ouvindo na televisão, né? Essa questão desse possível colapso no sistema de saúde. Geralmente, quem tá de fora, quem não tá vendo lá dentro o caos, não tem ideia dessa noção. A gente que é leigo não tem ideia. Só não tá tendo uma catástrofe no mundo todo porque os médicos aprenderam na curva de aprendizado da primeira onda. A Espanha, por exemplo, e a Itália, a primeira onda já foi punk. Chegou chegando, né? Experiência. Portugal teve a sorte de frear a primeira onda e a segunda, quando veio uma tsunami que estamos ainda... Os médicos já estão mais bem treinados. Nós já, quer dizer, o pessoal já sabe indicar um respirador mais precocemente. Hoje usa-se corticoide em fases avançadas da doença, não precoces, mas avançadas, quer dizer. E tem outros remédios que estão sendo usados que vêm a complementar o tratamento de utentes graves. Mas o cenário que eu vi ontem de pessoas com Covid grave chegando no hospital é muito, muito, muito expressivo. Agora estão usando aqui o Hospital das Forças Armadas aqui. Estão mandando para lá, porque estão ajudando aqui o hospital, porque o hospital lotou. Eu vi na televisão, no jornal, que no Porto já tá lotado, né? Estão mandando para cá o pessoal do Porto, é verdade isso? Eles estão distribuindo. Agora, o que aconteceu? O estado de emergência que foi declarado, isso obriga as redes privadas também a aceitarem quem tem Covid. Sim. Porque eles não estavam aceitando. Parece que o governo, eu não sei, posso estar falando aqui asneiras ou parvoíces, né? Mas sim. Parece que o governo não estava querendo pagar os privados. E os seguros de saúde também não queriam pagar o privado. O privado, poxa, não pode levar esse prejuízo que um leito de UTI, de UCI, de qualquer utente é caríssimo. Agora, parece que o governo entrou em acordo com os privados, vai pagar parece que 6 mil euros se o utente passar mais de 4 dias internado. Imagina isso para os nossos bolsos de contribuintes. Sim. Aqui em Portugal, 6 mil euros é muito dinheiro. E detalhe, é pouco, porque o gasto que se tem com esse paciente por dia de insumos, gasto hospitalar, que material hospitalar é caríssimo,
Isso com certeza deve dar, se não der isso aí, dá mais, talvez até mais. Alguns utentes dá até mais que isso. Olha, eu peguei um caso, agora recentemente, de um piloto da TAP, comandante da TAP. Ele foi atendido comigo no hospital, na urgência, e ele veio de um hospital privado, fez o teste lá do Covid, deu positivo, e o privado falou, olha, infelizmente não podemos internar. Ele estava grave, vá para o público. Aí ele tinha que ir para o público da área dele, porque aqui em Portugal você pode usar urgência de hospital que você quiser, de norte a sul do país, inclusive nas ilhas. Sim. Mas para internamento, você tem que internar no hospital da sua área. Isso é determinado... Então, no meu caso, minha médica de família é de Albufeira. Se eu passar mal aqui, eles mandam pra lá? Você vai ter que mudar a sua morada. Sim. Que morada aqui é endereço em Portugal. Sim, você vai ter que mudar a sua morada pra cá, para você ter acesso aos serviços daqui. De internação, de médico de família. Urgência também. não, né? Urgência você pode usar em qualquer lugar. É claro, urgência não tem hora nem lugar para acontecer. Sim. Você pode acontecer numa ilha, pode acontecer no norte, no sul, no... Eu não sabia não, negócio de internação. No caso aqui, no caso dele, eles internariam o Fernando, mas já deslocaria para... Não, aqui... Como a Albufeira é muito longe, provavelmente internariam aqui por causa da localização que é longe. Ok. Mas, por exemplo, se fosse ali em Torres Vedras, que é perto daqui, ou se fosse no São José, Santa Maria, aí eles mandariam uma ambulância para lá.